Oi, gente, eu vim aqui correndo fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu não tô vendo vídeo de Flávio Amaral nem do tiozinho da oração. Eu vou me controlar, eu não vou chorar, eu não vou pagar como vítima, mas o assunto tá cada dia ficando mais sério. Eu tava pintando um cabelo de uma cliente agora e minha mãe veio me falar que o tiozinho da oração no vídeo onde o Flávio Amaral e a Andréia tá sentado na casa do tiozinho, atrás dele e ele no meio falando, ele tá usando o meu testemunho de vida que eu contei para ele contra mim. Ou seja, ele tá tentando mexer no meu psicológico e me afetar de todas as formas. Daí vocês cristãos que servem realmente a Deus, como pode um ser desse usar um testemunho de uma ovelha contra ela mesma? O assunto do meu testemunho é bem assim. Vou contar o final dele. Quando eu vim para cá, para casa dos meus pais, eu tinha muita conturbação com meu pai. A gente nunca deu certo, mas eu não odeio ele. Eu amo porque é meu pai, então não tem como a gente odiar. A gente tenta odiar, mas não tem como. Então, com o passar do tempo, eu fui tirando aquilo de mim. E tudo o que está acontecendo está me renovando novamente. Por isso que o nome do canal se chama Renovação, porque eu sinto um renovo dentro de mim. E minha mãe veio aqui na porta do salão falar que o tiozinho estava falando que eu odeio meu pai, que eu falo mal do meu pai, que a minha mãe prostrada, não sei o que, minha mãe não é prostrada, eu amo a minha família. Hoje eu aprendi a lidar com muitas situações porque eu creio em Jesus e eu creio na minha mudança. Só que esse assunto está se tornando cada vez pior, porque eles não têm provas contra mim de nada do que eles estão falando. O tiozinho está usando porque o Flávio Amaral e a Andréia estão falando para ele tudo o que eu já tinha contado para eles no carro. Eu dei o meu leve testemunho para o pastor Flávio Amaral sobre a minha vida com a minha família. A minha mudança envolve muita coisa. Todo mundo erra e eu já perdoei o meu pai do fundo do meu coração, né? A minha vida toda em si envolve só o meu pai. Então eu não tenho ódio do meu pai, eu amo meu pai, só que eu e ele não dá certo de conversar, de conviver, porque há muita coisa que influi, muita ferida que eu tenho, muita mágoa, mas que eu creio que aos poucos vai saindo. Só que minha mãe viu o vídeo do Flávio Amaral, o André e o tiozinho, quando eles estão sentados na cadeira, eles estão usando o meu testemunho para poder me denegrir. E eu já não vou aceitar isso. Não vou brigar e não vou nada. Então eu quero deixar bem claro aqui, analise. Se tudo que eles falam de mim eles têm prova, então que eles provem. Porque tudo que eles falam que não é, eu provo. E toda a minha história que eu passei lá, eu estou provando. E vou provar mais ainda. Então, cristãos, evangélicos, pessoas de Deus que realmente eu acredito que muitos são e muitos estão sendo enganados, analise onde um pastor de verdade vai usar um testemunho de uma ovelha para se expor em internet, para distorcer o fundamento do meu testemunho. Vou contar levemente. Eu vim para cá e eu recebia pensão, que eu casei fora. Eu recebia dinheiro de homens que eu já me envolvi na Espanha. E quando eu estava indo na igreja Deus é Amor, eu fui revelado na igreja de que Deus estava me libertando de uma coisa, que era da prostituição. E depois disso eu nunca mais tive contato com homens. Eu não quero que vocês acreditem, eu só quero que vocês analisem. Porque se vocês realmente servem a Deus, Deus vai tocar em vocês se eu estou falando a verdade ou a mentira. E daí Deus foi tocando no meu coração e eu fui rejeitando tudo
o que desagradava a Deus. E tudo que eu estou falando aqui, pastor Flávio Amaral, você sabe, não vou chamar nem você de senhor. Você muito bem sabe que eu te falei. Eu estava numa época muito mal, eu estava com síndrome do pânico, eu tomava remédio e foi quando eles vieram aqui na minha casa. Então eu expliquei tudo ele, a minha situação e tudo, eu achando que realmente ele era um pastor. E hoje, cada vídeo que eu escuto ou alguém me fala, eu vejo que realmente eu me enganei completamente. E tudo que eu falei sobre vocês todos libertos de Deus, entre aspas, porque deve ter um ou dois ou três que eu acredito sim que serve a Deus. Então ele está usando tudo isso. Quando eu fui revelado dessa forma, eu nunca mais tive vontade para essas coisas mais. Então, quando eu parei de receber dinheiro, eu tive problemas porque eu não tinha como mais me sustentar. Então aí eu via que meu pai me evitava que eu comesse, que eu não podia comer as coisas dele, que eu sentia que ele não fazia bem ou feliz ele para mim de eu estar comendo as coisas dele. E chegou uma época que ele falou que não tinha obrigação de me sustentar, para vocês entenderem. Eu não queria me expor dessa forma, mas infelizmente eu vou ter que rebater o que eles estão falando. Então aí eu entrei em desespero e pensei, meu Deus, como que eu vou me sustentar? O que eu vou fazer? E na mesma noite foi como eu falei para eles, que como o tiozinho fica debochando de mim, que eu fui ao céu, fui à terra. Eu tive duas experiências. Por mais que ninguém acredite, eu estou falando do fundo do meu coração e eu sei que Deus sabe do que eu estou falando. Então eu diante ao Senhor, né, enjoelhado diante ele, eu via os pés dele e ele pediu para mim olhar. E eu olhei a mão dele, tinha duas opções. Era a enfermagem e era um salão de beleza. E quando eu tinha a resposta do que eu queria, do que eu podia fazer, quando eu ia falar, mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? E ele falava, aqui, escolhe. Quando eu ia escolher uma das duas opções, eu fui puxado e eu senti toda aquela adrenalina, aquele impacto caindo do alto. Então, automaticamente, eu já sentia dentro de mim o que eu podia fazer para me sustentar. E foi quando eu comecei a fazer cabelo nas casas das pessoas e aos pouquinhos eu fui montando. O meu salão é simples e hoje eu sou feliz com o pouco que eu tenho. Não penso em riqueza porque eu larguei toda a minha riqueza para trás e vim com duas malas. Eu não sou obcecado por dinheiro, senão hoje eu estaria com depressão ou teria suicidado, como eu já tentei me suicidar pela situação que eu achei que a minha família não iria fazer. Então eu estou pedindo a você, Flávio Amaral, que não use o meu testemunho que eu te contei no carro contra mim. Porque eu acredito muito no Deus vivo. Eu acredito no Deus vivo de Israel. Ele vai cobrar de você o que você está fazendo. Não use o nome dele em vão. Não use o testemunho de pessoas em vão. Porque você, para mim, hoje, sinceramente, eu estou te falando assim, com toda certeza, você não é um servo de Deus. Eu jamais pensaria que você ia abrir a boca e falar do meu testemunho, que eu falei com você e a Andréia dentro do carro, e vocês estão jogando para o tiozinho da oração, usar e distorcer o meu testemunho, falando que eu estou falando mal do meu pai. Gente, a que ponto vocês estão chegando? A que ponto vocês querem chegar? Eu tenho provas contra vocês e vocês não têm nada contra mim. Porque tudo que eu estou falando é verdade. Vocês estão lutando por uma mentira que é mentira. Vocês estão usando o meu testemunho que eu abri pensando que vocês eram servos de Deus. E hoje, por saber disso, da minha mãe, vocês estão usando, falando que eu estou falando mal da minha família. E hoje eu estou na minha família. A vida da